Era 9 de maio de 2013. Eu tinha chegado há poucos dias de um intercâmbio de trabalho na Índia e ganhei o ingresso para o maior show da minha vida. Envolto no processo de mudança de volta ao Brasil, eu nem acompanhei como este show, totalmente inesperado, chegou ao Ceará. Mais impensável ainda é o que tinha acabado de acontecer. A voz que me acompanha desde os tempos do ventre da minha mãe, a trilha sonora de diversos momentos da minha vida, essa voz, a mesma voz que canta Yesterday, Let It Be, She's Leaving Home, acabou de falar em bom cearês, vamos botar boneco. Eu gosto de pensar que por alguns instantes, os 8.000 quilômetros que distanciam Fortaleza de Liverpool deixaram de existir. Aquela noite não foi especial apenas para mim. Durante as 3 horas de show daquele senhor que subia as calças entre as músicas, Fortaleza cantou, dançou, riu e se emocionou na presença impensável de um integrante da maior banda de todos os tempos por aqui. É que Fortaleza e o Ceará têm uma relação de amor muito intensa com a banda desse senhor, desde os anos 60 até os dias atuais. Uma história que atravessa não só a minha vida, mas a vida de toda uma comunidade que se forma ao redor do poder cultural avassalador que até hoje só essa banda teve. Já deu para entender que eu não estou falando de uma banda qualquer, né? Aquele senhor, à época com seus 74 anos, era ninguém mais, ninguém menos que Paul McCartney, integrante do maior fenômeno cultural do século XX, a banda que mudou tudo e a todos mudou, diretamente de Liverpool. The Beatles, bring 'em on! Beatlemania Cearense é uma série documental que homenageia e celebra a comunidade bitomaníaca do Ceará. Te convido a ouvir as vozes das principais personagens das 3 fases da bitomania cearense: os anos 60, os anos 90 e os dias atuais. Conversei com músicos, professores, produtores, jornalistas, youtubers e muitos fãs. E juntos, vamos embarcar nessa jornada mágica e misteriosa do amor do cearense pelos Beatles e tudo o que eles transformaram. Todos os links dos áudios, a lista dos entrevistados e a tradução dos trechos em inglês estão disponíveis na descrição, assim como o link para o e-book com o acervo fotográfico. A produção, o roteiro e a locução foram feitas por mim, Jamie Barteldes, e a edição e produção musical foram feitos por Raio de Sol no estúdio da Rock and Roll Produções. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre essa pesquisa, é só seguir o perfil Beatlemania Cearense no Instagram. O podcast Beatlemania Cearense é um produto cultural da pesquisa Now and Then, o legado da Beatlemania Cearense, com o apoio da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, Secult, por meio da Lei Complementar Paulo Gustavo, número 195/2022. E falando em Liverpool, foi lá que tudo começou. Assim como Fortaleza, cidade portuária aberta ao mundo, Liverpool também era puro movimento. Comércio, gente chegando, gente partindo e muita música vinda de fora.
Em 1957, Paul McCartney conheceu John Lennon durante uma apresentação dos Quarrymen, a banda de colégio que John liderava. Eles conversaram e John ficou impressionado com o talento do então guitarrista Paul. John o convidou para se juntar ao grupo e pouco tempo depois, Paul trouxe George Harrison, o mais novo do grupo, com 14 anos, para tocar guitarra solo. Nos primeiros anos, o grupo passou por várias formações e nomes diferentes: Johnny and the Moondogs, The Silver Beatles, até se tornarem finalmente The Beatles. Entre os integrantes da época estavam Stuart Sutcliffe, amigo do John e baixista da fase inicial, e Pete Best, baterista que os acompanharia em boa parte das primeiras aventuras. Ainda muito jovens, os Beatles foram contratados para tocar em Hamburgo, na Alemanha Ocidental. Lá, viveram uma verdadeira escola do rock. À noite, foram em gigs longas, sets intermináveis, em bares esfumaçados que os Beatles desenvolveram repertório, resistência e presença de palco. Tocavam por até 8 horas seguidas e, para aguentar o ritmo, faziam uso das anfetaminas que circulavam com naturalidade entre os músicos da época. A energia era elétrica, batidas rápidas, guitarras aceleradas, tudo para manter o público dançando. Quando voltaram a Liverpool, já não eram os mesmos. Tinham experiência, tinham carisma, tinham um som diferente. E foi nesse momento que Brian Epstein entrou em cena. Jovem, elegante, dono de uma loja de discos e com um faro raro para talento, Epstein viu algo especial nos Beatles. Encantado, se ofereceu para ser empresário da banda. Lapidou a imagem, organizou a agenda e começou a bater na porta das gravadoras, determinado a fazer o mundo ouvir o que ele já sabia, que aqueles garotos de Liverpool estavam prestes a mudar a história da música. Antes de assinarem com a EMI, os Beatles enfrentaram uma série de portas fechadas. Brian Epstein, já atuando como empresário da banda, levou os garotos para testes em várias gravadoras. Um dos mais conhecidos aconteceu na Decca Records, no primeiro dia de 1962. Eles fizeram uma audição completa, mas a resposta foi negativa. A justificativa? Bandas com guitarra estão fora de moda. Essa frase entraria para a história como um dos maiores erros de avaliação da indústria fonográfica. Mesmo com as recusas, Epstein não desistiu. Insistiu, bateu em mais portas, até conseguiu uma reunião com George Martin, produtor da Parlophone, um selo da EMI. Martin ouviu, gostou, viu ali algo que fugia do padrão. E foi assim que o destino dos Beatles começou a mudar de verdade. O contrato com a EMI foi assinado, e com ele veio também uma parceria fundamental, George Martin. Mais do que um produtor, ele se tornaria praticamente o quinto Beatle. Com sua formação clássica e mente aberta, Martin trouxe arranjos ousados, sugeriu cortes, mudanças de tom, novos instrumentos e ajudou a traduzir a criatividade da banda em linguagem de estúdio. Foi peça-chave na construção do som que marcaria toda uma geração.
1962, a formação clássica dos Beatles se completou com a entrada de Ringo Starr na bateria. No mesmo ano, eles lançaram seu primeiro single, Love Me Do. A canção alcançou boas posições nas paradas britânicas e foi só o começo. Em poucos meses, a banda já era fenômeno no Reino Unido. Em 1964, com o lançamento de I Wanna Hold Your Hand nos Estados Unidos, os Beatles conquistaram o primeiro lugar nas paradas americanas. Era o início da chamada Invasão Britânica, um movimento que abriu caminho para grupos como The Rolling Stones, The Kinks e The Zombies. A bitomania agora era global, e como tudo que atravessa oceanos, logo chegaria também ao Brasil. Para entender melhor o fenômeno Beatles, conversei com Gilvan Moura, um dos youtubers da Beatlesfera mais respeitados do país. Meu nome é Gilvan Moura, eu sou professor de inglês, professor de literatura inglesa, autor, revisor técnico, youtuber e guia turístico em Londres e Liverpool. Eu sou careca, barbudo, tenho 1,82 m e 83 quilos. Gilvan é mineiro e mora em Ouro Preto, cercado de gatos e memorabilia dos Beatles, e de lá comanda o canal Beatles Cool para quase 60 mil seguidores. A gente fala mais sobre a Beatles Cool no último episódio. Perguntei para o Gilvan e para boa parte dos entrevistados como eles explicariam o que foram e quem foram os Beatles caso eles encontrassem com um extraterrestre, alguém que não viveu toda a influência dos Beatles na cultura mundial. Até porque somente um extraterrestre para não ter sido, de alguma maneira, influenciado pelos 4 rapazes cabeludos, né? Eu primeiro explicaria a nossa contagem de tempo, né, aqui no nosso planeta, e explicaria que no século XX, na década de 60 do século XX, aconteceu um fenômeno na Inglaterra que se espalhou pelo mundo, um fenômeno cultural que nem os próprios Beatles tiveram controle, nem sei se era a intenção deles. Mas eu explicaria que apareceriam 4 rapazes com seus instrumentos musicais, com suas produções sonoras, que trariam alegria e bem-estar a uma geração de jovens em praticamente todos os países que existem nesse planeta, né? Todas as divisões culturais, né? Praticamente tudo, né? Os Beatles, eles foram um fenômeno, assim como Sinatra, assim como Elvis, até Pelé, né? Os Beatles, eles foram um fenômeno mundial. E eles, mais uma vez, né, sem querer ser maçante, mas não vejo que tenha sido a intenção deles, mas eles acabaram influenciando uma geração imensa de jovens, né, de crianças e jovens, né, a um certo bom gosto musical, uma certa harmonia, né, que agradava também, pelo menos não deixava os pais e a geração mais velha desconfortável, né, foi uma coisa muito aceita pelas famílias, né, a princípio uma coisa que não era agressiva aos ouvidos, não era agressiva em relação ao que eles falavam, não é? Mas e com o tempo, com o crescimento deles e também com o crescimento dessa geração, eles foram ficando mais politizados, eles foram tendo um pouco mais de cuidado sobre o que eles falavam, porque eles sabiam que podiam influenciar muita gente, e assim eles influenciaram praticamente tudo que veio depois deles, né? Lembra que eu me referi aos Beatles como cabeludos? Para os padrões de 2025, os cabelos dos Beatles nem parecem tão longos assim. Mas naquela época, deixar as madeixas um pouco mais longas, nesse corte influenciado pela cultura beatnik, era revolucionário. As letras que falam de amor, o humor ácido dos Beatles e os terninhos, junto a todo o trabalho do Brian Epstein, que ia das roupas ao sotaque, além da óbvia qualidade musical da banda, tudo isso fez com que os Beatles fossem muito bem recebidos
por todas as idades, especialmente pelas adolescentes. Na ressaca do pós-guerra e surfando nas ondas do milagre econômico, era a primeira vez que adolescentes tinham poder de compra. E ser jovem começou a ditar a cultura pop, e os Beatles representavam exatamente esse novo mundo para os Estados Unidos, que ainda estavam profundamente enlutados pelo assassinato de Kennedy. Na década de 60, o Brasil vivia os terríveis tempos da ditadura militar. Essa aparência agradável dos primeiros anos dos Beatles, a barreira linguística e a preocupação bem maior com a censura à produção cultural nacional, tudo isso permitiu que os Beatles ultrapassassem a malha fina da censura e chegassem ao Brasil. Porque em 64, quando os Beatles apareceram aqui, coincidentemente nós tivemos o golpe, né, de 64, nós tivemos ainda uns 4 anos para os Beatles se desenvolverem, e as músicas que eles tocavam, a letra, não eram subversivas, pelo menos aos olhos dos militares aqui no Brasil. É lógico que de 68 para frente, o John Lennon começou a colocar as manguinhas de fora. Eu acredito que músicas de 68 para frente poderia até causar algum tipo de reação em quem tomava conta da censura aqui do Brasil, mas não aconteceu. Quem também fala um pouco sobre como o Brasil primeiro absorveu os Beatles é Cláudio Teran. Eu sou Cláudio César Souza Teran, mas todo mundo me conhece como Cláudio Teran. Tenho 62 anos, sou jornalista, radialista, gestor empresarial, tenho MBA em jornalismo político, especialização também em jornalismo político, né? E sou bitomaníaco praticamente desde quando eu nasci, né? Porque escuto Beatles há muitos anos. Tenho 1,76 m de altura, sou uma pessoa de cor branca, uso óculos, né? É muito difícil uma pessoa de 60 anos não usar óculos. Peso assim na faixa de uns 80 quilos, não me considero nem magro nem gordo. Na década de 60, os Beatles tocavam no rádio e a música estrangeira, como se dizia no Brasil, não tinha problemas para tocar no rádio. Até por uma razão, a ditadura tinha medo das músicas nacionais, né? Que pudessem ser de protesto e pudesse a linguagem ser compreendida pela população. E como eles censuravam tudo, ele não tinha muito como entender o que os estrangeiros estavam cantando. Mas era o tipo da coisa, né? With love from me to you. Isso aí tá falando de amor, de mim para você, né? Então isso não tem nada demais. Love me do. Não, isso pode, né? Isso não. E de fato, levou mais tempo para os Beatles, digamos assim, falarem de certas coisas, né? Desse ponto de vista. Então, os anos 60, eles absorveram aquela cultura de massa que vinha do exterior, não tinha como impedir, né? Eles também não tinham intenção de impedir, e nesse aspecto foi bom para a juventude da época, né? Pôde escutar os Beatles, ainda que o som dos Beatles chegava aqui muito depois, né? O brasileiro, por exemplo, o brasileiro dos anos 60, ele conheceu Menina Linda muito antes de I Should Have Known Better. E isso é bem verdade. Para o Brasil, os Beatles primeiro cantaram em português através das versões da Jovem Guarda, como nos conta Luizinho Magalhães. Luizinho com S. Meu nome é Luiz Alberto Magalhães. E o meu nome Luiz é com S, porque muita gente, quando procura nas redes sociais, procura com Z e dá realmente no outro local, né? Então, meu nome é Luiz Alberto Magalhães, mais conhecido como Luizinho Magalhães, né? Nome artístico. Eu sou músico há mais de 50 anos, né? Eu tenho 1,53 m de altura, sou bastante calvo, careca, como diz o outro, né? E tem uma pele branca, como se diz, mesclada, né? Tá bom?
Um fato interessante, inclusive é citado pelo Renato Barros, que era o dono do Renato Seus Blue Caps. Ele, na época, tinha um programa lá no Rio de Janeiro, era um programa voltado para o rock, para o Elvis, aquela coisa do rock and roll que estava engatinhando. E aí ele, quando os Beatles lançaram o disco Rei do Iê, que tinha I Should Have Known Better, né? Essa música impactou. E como as músicas demoravam a chegar de um lado do sul para cá, né? Tinha todo esse trâmite de lançar lá, depois chegar aqui como lançava na Europa, depois chegava no Rio. Era todo um trâmite de atemporal, né? Quer dizer, a gente nem sabia como as coisas aconteciam, né? E aí, essa música, quando o produtor do programa viu, Should Have Known Better, chegou para o Renato, queria que o Renato tocasse essa música no programa, ao vivo. Aí, Renato, como é que eu vou aprender uma música em inglês para tocar sábado, isso no começo da semana para tocar no sábado? Não. Aí ele pegou, fez uma letra ali, rabiscou uma letra e chegou no programa e cantou a música em português. Ah, deixa essa boneca. O produtor, quando, rapaz, eu queria que você cantasse ela em inglês, mas não dava tempo de aprender inglês. Só que ele ficou surpreso porque todo mundo ficou ligando para lá para pedir a música novamente, o bis da música, que todo mundo gostou. Aí ele, ele não pôde mais dizer nada, porque foi um sucesso que o Renato fez. No outro dia, ele levou o Renato para o estúdio para gravar a música no estúdio, porque ela foi feita, a primeira versão dela foi tocada ao vivo. Será que saiu a palhinha dela aqui? Ah, claro. Aí, ó. Deixa essa boneca, faça-me um favor. Deixa isso tudo e vem brincar de amor. De amor. De amor. Should have known better with a girl like you. As músicas dos Beatles ganharam uma vida ainda maior no Brasil graças às versões em português, que ajudaram a popularizar o som da banda para públicos que muitas vezes ainda não tinham acesso fácil às gravações originais. O canal do YouTube Musicalia reúne várias dessas releituras que marcaram época, como Michelle, interpretada pelos Golden Boys, Fecha os Olhos, de Renato Seus Blue Caps, Meu Bem, na voz de Rony Von, e Você Ainda Pode Sonhar, por Raulzito e seus Panteras. José Augusto trouxe sua versão para Yesterday, enquanto a inusitada e até hoje lembrada adaptação de Mr. Postman virou Carona com Sula Miranda. Mas talvez nenhuma delas tenha alcançado tanta popularidade quanto Quando Te Vi, de Beto Guedes, baseada em Till There Was You, que se tornou uma das músicas mais queridas e conhecidas do país, ajudando a eternizar a magia dos Beatles no coração do público brasileiro. E se estamos falando de Brasil, é claro que não podemos deixar de falar das novelas. As novelas sempre foram mais do que entretenimento. São parte da formação cultural do Brasil. Moldam comportamentos, lançam moda, criam memória afetiva. E foi justamente nesse espaço de alcance gigantesco que os Beatles entraram, muitas vezes através de versões adaptadas ou regravações, chegando a públicos que talvez nunca tivessem ouvido os discos originais. Canções como Yesterday, da novela Duas Caras, Lucy in the Sky with Diamonds, da novela Império, ou A Hot Day's Night, regravada pelo Skank para a novela Pega Pega, tocaram diariamente nos lares brasileiros, se conectando a histórias, personagens e emoções. E não é de hoje. Desde Pantanal, lá de 1990, que usou Pepperland como tema instrumental, passando por Perigosas Peruas, A Viagem e até Anos Rebeldes. A presença dos Beatles na TV contribuiu e muito para a construção da Beatlemania brasileira. Mais do que trilha sonora, os Beatles se tornaram parte da linguagem pop televisiva.
A discografia dos Beatles, que começou com singles como Love Me Do, em 1962, foi lançada de maneira muito diferente do que estamos acostumados hoje. Na Inglaterra, os álbuns dos Beatles seguiam uma lógica própria, com repertórios exclusivos que não misturavam as músicas dos compactos. Entre 1963 e 1965, foram lançados por lá Please Please Me e With the Beatles, ambos em 63, A Hard Day's Night em 64, Beatles for Sale, ainda em 64, e Help e Rubber Soul, ambos em 65. Já nos Estados Unidos, as gravadoras adaptavam os discos ao gosto local, cortavam faixas, misturavam lado A e lado B dos compactos, trocavam capas e criavam álbuns que nem existiam no Reino Unido, como Meet the Beatles ou The Beatles Second Album. E aqui no Brasil não foi diferente. A Odeon, responsável pelos lançamentos, seguiu uma lógica própria e lançou, entre outros, os discos Beatlemania, The Beatles Again e os reis do Yeah Yeah Yeah. Esse último, por exemplo, era o A Hard Day's Night com outra capa e outro título. Só a partir do Rubber Soul, os álbuns passaram a ser lançados aqui como eram na Inglaterra. Até lá, a discografia brasileira dos Beatles foi uma verdadeira colcha de retalhos. Mas mesmo assim, foi irresistível para quem ouvia tudo isso pela primeira vez. Gilvan Moura. A chegada dos Beatles aos ouvidos dos brasileiros, há quem diga que algumas músicas dos Beatles chegaram a ser tocadas em algumas rádios no final de 1963. Pessoas falaram que ouviram e tal, mas o aparecimento dos Beatles para o Brasil se deve ao fato de eles terem estourado nos Estados Unidos. Aqui no Brasil bebia-se muito pouco na Inglaterra, na cultura inglesa, estou falando a parte musical, né? Então quando os Beatles aparecem no Ed Sullivan e há toda aquela comoção e tal, e lógico, logo depois do Ed Sullivan, eles voltam, começam a gravar o filme A Hard Day's Night, né? E depois vem a primeira turnê mundial, eles vão à Austrália, Nova Zelândia, né? Algumas partes da Europa, isso ainda em 64. Aqui no Brasil, por volta de abril, a Odeon, a nossa, porque na Inglaterra era EMI, nos Estados Unidos era a Capitol, aqui no Brasil era a Odeon. A Odeon lançou esse primeiro disco dos Beatles, esse primeiro LP, chamado Beatlemania, o qual eu particularmente prefiro ele. Eu acho que ele tem uma seleção de música melhor do que o Meet the Beatles, que foi lançado pela Capitol lá nos Estados Unidos, né, e também no Canadá. Então, e junto com ele, logicamente, vieram também os singles, né, os compactos, né? O primeiro tinha lá Wanna Hold Your Hand, com She Loves You, tinha From Me to You, com Please Please Me, né? E aqui no Brasil também foram lançados alguns EPs. A Odeon, ela fez assim como os americanos, né? A Capitol, ela decidiu pegar a obra dos Beatles que havia sido gravada no final de 62 e todo o ano de 63, então eles pegaram os compactos dos Beatles lançados na Inglaterra, compactos esses como From Me to You, com seu lado B, Thank You Girl, e também mais tarde She Loves You, I'll Get You, e I Wanna Hold Your Hand, e This Boy, e os dois álbuns, né, o Please Please Me e o With the Beatles. A Capitol achava que ela poderia diminuir o número de músicas em cada LP, e eles também colocavam nos LPs o que os Beatles evitavam, que eram os compactos, que eles sempre tentaram colocar os compactos fora do LP para que o público inglês não comprasse o mesmo produto duas vezes, né? A Capitol estava pouco se lixando para isso. Então eles pegaram e colocaram o Meet the Beatles da forma que eles achavam, com as músicas que eles achavam que seria agradável ao público americano. Isso quem fez foi o David Dexter Jr., né, que ele trabalhava na Capitol, era o chefão da Capitol, e ele faz essa seleção de canções, né? Então os Beatles estouram nos Estados Unidos e tal, então tinha esse disco, Meet the Beatles. Então no Brasil foi feito mais ou menos parecido. A Odeon pegou as músicas que ela achava que iria agradar o público brasileiro, e também a certeza de que alguns compactos, como I Wanna Hold Your Hand e She Loves You,
eram maravilhosos, ótimos e iria vender, tanto é que vendeu. Mas aqui no Brasil nós tivemos uma coisa muito doida, que nós tivemos pelo menos 4 discos que eles são só da Odeon, né? A seleção de faixas é o Beatlemania, depois o The Beatles Again. Os Reis do Ye, que era o Hard Day's Night, foi igual, eles só mudaram a cor da capa, colocaram uma capa vermelha, o original em inglês era azul, talvez influenciado pelo disco da United Artists lá nos Estados Unidos, que saiu com a capa vermelha também, mas apenas 4 fotos na capa. E depois nós tivemos o Beatles for Sale, foi transformado num disco chamado Beatles 65, né? E o Help, ele teve um lado dele as músicas do filme, do outro lado, onde que na Inglaterra tinha Act Naturally, It's Only Love, I've Just Seen a Face e músicas assim, eles colocaram outras músicas. O que acabou acontecendo é que a Odeon ela acabou se confundindo um pouco. Como eles partiram o álbum Please Please Me e o álbum With the Beatles e também o Beatles for Sale e o Help, algumas músicas foram lançadas em EPs ou apareceram apenas em compactos, né? Nessa confusão toda, eles acabaram lançando, eu não sei se foi Tell Me What You See ou You Like Me Too Much 2 vezes, e eles esqueceram de lançar Babies in Black e também I've Just Seen a Face do Help. Então essas músicas ficaram perdidas, elas só serão lançadas muito tempo depois. E no Brasil acontecia coisas assim, esdrúxulas, como em 1967, eles fazerem um compacto com a capa de uma cena do filme do Help, deles esquiando, com as músicas da época do Please Please Me. Então, ou seja, a música de 63, a capa de 65, sendo lançada em 67. Então era uma bagunça. O que é muito interessante é que a partir do Rubber Soul, aqui no Brasil, passou a ser igual era na Inglaterra. Então aí nós tivemos normalmente o Rubber Soul, o Revolver, indo até o Let It Be, né? Confuso, né? Pois é. Mas nós falamos de outra maneira sobre esses lançamentos no episódio 6, a coleção de Fábio Parente. Gilvan Moura continua. Mas foi assim que os Beatles foram apresentados na época, né? Com a qualidade sonora ruim, mas as rádios aqui no Brasil era AM, então era tudo mono ou falso mono, né? E as pessoas não tinham aparelhos de som assim, né? Igual a gente tem hoje em dia, ou começou a ter durante a década de 70 e 80, né? As pessoas costumavam ter uma vitrolinha ali e tal, em mono, com uma caixinha de som só, então dava conta do recado, mas mesmo assim, com a qualidade ruim, a música era tão boa que se espalhou pelo país inteiro. E foi assim, pelo rádio, que os Beatles chegaram também no Ceará, como conta Luizinho Magalhães. Olha, realmente é uma coisa muito difícil até de explicar, porque eu tinha meus 12 anos, quando pela primeira vez abri um rádio, onde lá em casa todos gostavam de música, éramos 13 irmãos, né? E desses 13 irmãos, 10 eram homens, e desses 10, 8 tocavam violão. E a gente tinha muita afinidade com a música naquela época, né, de 1964. E eu tinha meus 12 aninhos. Ao abrir o rádio, escutei uma música chamada I Wanna Hold Your Hand. Essa música me pegou assim tão de surpresa, tão de supetão, que a partir daquele momento eu fiquei seguindo e procurando tudo sobre aquela banda que chamava The Beatles, que até então o mundo não conhecia e passou a conhecer em 64, porque foi quando eles conseguiram adentrar nos Estados Unidos, né, que era uma ideia do John Lennon, só iria para os Estados Unidos quando uma música dos Beatles estivesse em primeiro lugar, e quando eles conseguiram esse feito, então os Estados Unidos jogou para o mundo, porque até então só a Europa tinha acesso, né? E a partir daí, se chegasse um extraterrestre, eles com certeza iriam querer saber tudo, porque foi um fenômeno que avassalou. Todo mundo foi pego de surpresa. Japão, Indonésia, China, tudo foi pego, inclusive o brasileiro. Eu, inclusive, com 12 anos, fui picado pela mosquitinho dos Beatles, a abelha, né, dos Beatles. Hoje em dia, depois dos Beatles, do movimento punk, da Legião Urbana, talvez seja difícil imaginar um mundo em que a frase
vamos montar uma banda, não seja algo corriqueiro entre quem gosta de música. É que os Beatles, além de agradar todas as idades, escreviam, cantavam e tocavam as próprias músicas. Antes deles, intérpretes como Elvis Presley cantavam músicas escolhidas a partir de um catálogo das gravadoras. Os Beatles plantaram a ideia na cabeça dos adolescentes da época, o sonho de ser músico, de compor as próprias músicas, de ter a própria banda, como explica Dalton Moura. Olá, sou Dalton Moura, sou músico, sou produtor cultural, sou compositor, jornalista, integrante do Sindicato dos Músicos do Ceará, vice-presidente do sindicato, e sou uma pessoa de pele branca, cabelos loiros escuros, olhos castanhos, uma pessoa de 1,80 m, e costumo me vestir com muitas camisetas dos Beatles. Acho que todo mundo, de alguma forma, é influenciado por isso, por esse movimento que surgiu de uma forma tão simples, né? Numa cidade pequena, numa cidade interior, uma cidade portuária, uma cidade esquecida muitas vezes, assim, que também sofria com um certo apagamento, um certo preconceito em relação a outros núcleos principais, né, na Inglaterra, e conseguiram sair desse cenário improvável de transformar uma amizade, um amor pelo rock, em algo que viria a influenciar todo mundo que tem essa relação com a música, né? É muito difícil que você encontre alguém que em algum momento não tenha passado pelos Beatles, né? As pessoas podem até dizer, não, eu conheço o básico do básico, eu tenho uma certa ideia, mas em algum momento ela passou pelos Beatles, ela foi atravessada pela música dos Beatles, ela pode não ter um conhecimento ou uma elaboração a respeito disso, mas é muito difícil que você encontre alguém, principalmente alguém que seja mais atento à música, que não tenha passado, não tenha tido pelo menos uma fase, um momento, ou porque ganhou um disco de um tio, de um parente, ou porque escutou no rádio, ou porque já viu algum filme, alguma coisa, né? É muito presente, né? Tanto que existem aquelas coisas do tipo, qual o seu Beatle preferido, qual o seu disco preferido, sua fase preferida, as pessoas, né? Como é que você se relaciona com a música dos Beatles? É um daqueles fenômenos assim, muito presentes, quase que universais, né? Eu acho que dizem assim, essa forma talvez tão espontânea, até um pouco ingênua de como essa história começou, né? Acabou também se tornando um sinônimo de um amor pela música, de uma dedicação, de um cuidado pela música, assim, da própria relação das pessoas com a música, né? Acho que passa muito, mesmo inconscientemente. E alguns processos do tipo, mesmo muito jovens, eles já faziam as próprias músicas, sabiam disso, né? Queriam ser compositores, mesmo muito influenciados pela música norte-americana, né? Chegava nos discos de navio, no rádio também, mas já sabiam que mesmo com aqueles ídolos muito fortes, eles queriam fazer as próprias músicas, né? Então tem, acho que uma filosofia precoce aí do punk em termos de faça você mesmo, né? Então, assim, a banda somos nós, no início só com violões, né? Que é um instrumento muito básico e que é fácil de aprender os primeiros acordes, é democrático, até antes, né? Pois do skiffle, então apenas com violões, né? Uma coisa democrática, que todo mundo consegue aprender ali um pouquinho, o início do violão, né? Depois ele se torna um instrumento muito desafiador, mas ele é muito democrático nesse início, e de dizer, olha, a banda somos nós, com os instrumentos que nós temos, com as vozes que nós temos, com as letras das músicas que a gente não sabe direito, fica tentando tirar, com as vozes que a gente, né, consegue cantar. Então eu acho que é muito essa filosofia do faça você, sabe, faça você mesmo, invente suas próprias canções, faça, se expresse, fale, né, proponha, mostre quem você é. Isso vale não só para música, mas para muita coisa na vida, né? Qualquer área de aptidão que você tenha, qualquer trabalho que você goste, a sua forma de se relacionar socialmente, né? Enfim, faça, se coloque, né? Fazer é melhor do que não fazer. Se coloque, vença a timidez, vença o receio, vença, né, assim,
a ideia de que isso não vai a lugar nenhum, não vai dar certo. Eles esperavam que durasse, nunca fosse tão grande, ou que durasse 1 ano, ou falam nas entrevistas, quando muito esperavam que durasse 5 anos, né? E aí estamos aqui em 2025 falando a respeito, né? E não demorou muito para que os primeiros tributos aos Beatles começassem a aparecer no Ceará, como conta Nilo Alves. Eu sou aposentado do Banco do Nordeste, né? Sou administrador, tenho uma pequena empresa que é o IDESO, que é o Instituto, que trabalha com estratégia e tudo. Sou diretor do BNB Clube, diretor de esportes, mas minha vida sempre foi fora do banco, né? Sempre foi música, sempre foi escrever, sempre foi compor, sempre foi fazer um monte de coisa. Deixa eu ver se eu me defino assim. Eu tenho em torno de 1,69 m, sou entre branco e pardo, cabelo castanho escuro, olhos castanhos escuros. Então todas as bandas daquele tempo faziam cover. Então, belgas, Beatles, Brasas, que era do Beró, quem mais, rapaz? Beró tocava guitarra, tinha até umas 2 ou 3 pessoas dele faleceram. E era cover também. Os craques, a maioria tocava Beatles, Stones, né? Tocava, ninguém sabia nem quem era Eric Clapton, ninguém sabia Cream, sabe, Derek, não sei o que, ninguém sabia quem era isso aí. Mas era Beatles e Rolling Stones, né? Roberto Carlos, era Erasmo, né? Que era o único roqueiro, né? Roberto Carlos era depressivo, mas o único roqueiro mesmo era o Erasmo. E a Vanderleia, né? Naquele tempo. Mas assim, eram só covers. Para mim, o melhor deles, os 2 melhores, eram Faraós, Luizinho Magalhães, e os belgas, do Júlio. Faraós era o Luizinho na guitarra, solo, o Vicente na guitarra base, depois o Vicente Sebastião, Seba, que era baixo, contrabaixo, e o Antônio, que era baterista. Então eles chamavam muita atenção, porque assim, eles sempre primaram pela imagem, né, no palco. Então você chegava onde eles estavam tocando, era os 3, 2 guitarras e um baixo Snake, muito parecido com a Epiphone Cassina, aquela do Lennon, só que era vermelha, as guitarras vermelhas, iguais. Eles eram carequinhos, tudo do mesmo tamanho, e tocavam com as caixas, aquela caixa tremendão da Geninha, caixa enorme de som, 2 colunas de som para voz, era o único que tinha coluna de som para voz naquele tempo, um vocal assim de, cara, uma coisa linda, sabe? O Luizinho comprava muito disco e ele tinha acesso a negócio de rádio, então ele tinha muito disco para escutar. Então ele tinha um repertório muito grande, tocava não só Beatles, mas ele tinha um repertório muito grande de rock. Luizinho Magalhães. Mas antes da minha banda surgir, já existia uma banda chamada Os Belgas, que era de um grande amigo meu, Júlio Serra, que Deus o tenha, né, em memória, né? E eles conseguiram que o Júlio Serra era um fã incondicional dos Beatles. Inclusive, ele comprava todas as guitarras que o Eric Clapton usava, o George Harrison, né? Desculpa, o George Harrison. E são bem relacionados. Bem relacionados. Até demais, né? Então, ele conseguia fazer todos aqueles solos do Harrison na época, né? Então, o Júlio foi um dos percussores da Beatlemania. Logo em seguida veio os Faraós, que foi a minha banda, que nós tínhamos um repertório todos calcado da Beatlemania e nas músicas internacionais que faziam sucesso no Brasil. Mas se hoje guitarras já não são lá o instrumento mais acessível do mundo, imagina quando sequer tinha guitarra para vender na cidade. Então o jeito era construí-las do zero. Quando os Faraós começou em 67, foi lá, inclusive lá na Piedade, no Colégio Salesiano Dom Bosco, que tinha um anexo do liceu chamado João Hipólito de Azevedo de Sá, anexo do liceu, que era exatamente no Colégio Salesiano. O liceu conseguiu esse local e lançou
esse anexo do liceu lá na Piedade. Nessa fase dos anos 67 que os Faróis começou, não existia realmente guitarra. Mas no colégio tinha uma tipografia e tinha uma carpintaria. E nessa carpintaria, com o efeito das guitarras, a gente começou a fazer as próprias guitarras lá na serraria. Inclusive tem até o Fagner, que estudou na época, na mesma época da gente, quis até entrar nos Faróis, mas eu dei uma ideia para ele formar um novo conjunto. E a primeira guitarra que ele tocou foi feita lá na Piedade. Inclusive tem fotos até no YouTube dele tocando essa guitarra feita na Piedade. Mostro para Luizinho uma foto levantada em nossa pesquisa com 2 adolescentes tocando guitarra num palco aparentemente na época do Natal. Um deles é o cantor Fagner, quando fazia parte do grupo Os Magnatas. Ele segura uma guitarra de formato muito peculiar, algo parecido com uma Flying V, mas com uma licença poética. Essa foto está disponível no e-book com fotos históricas na descrição do episódio. Pronto, Seria aí. essa? Exatamente. Essa guitarra foi feita lá na Piedade, onde não existia realmente instrumentos para a gente comprar. Quando chegou as primeiras guitarras na Mesbla, a gente foi um dos primeiros a ir lá e comprar. E um dos conjuntos que tinha aqui na época, chamado Os Ken, o dono dos Ken foi para São Paulo, comprou umas guitarras Snake. Essas guitarras Snake fizeram um sucesso grande. E logo depois que os Ken acabou, os Faraós comprou todo esse equipamento. Aí os Faraós passou a usar guitarras Snake. Foi uma coisa assim muito legal na época, né? Então a guitarra foi uma batalha para se ter, e como você vê através dessa memória fotográfica, eram feitas lá, pegava-se um violão, tirava-se todo o braço do violão para poder usar a escala, que era muito complexo você fazer uma escala perfeita. Tirava as medidas, botava um cavalete e aí saiu as primeiras guitarras cearenses. Que maravilha! Feita na Piedade, viu? Eu tenho mais, pois há alguns registros aqui de que a Piedade era a Liverpool de Fortaleza, né? Isso. A Liverpool de Fortaleza. Quem conta um pouquinho mais sobre a Piedade é Saulo Cruz. Olá, eu me chamo Saulo Cruz, sou psicólogo e também funcionário público aqui do estado do Ceará. Eu sou um jovem senhor de 47 anos de idade, completados hoje. Tenho a pele parda, tenho cabelo curto, castanho escuro, um pequeno cavanhaque aqui no bigode e na barbinha, né? Os olhos claros. E para mim é um prazer estar aqui conversando com você. Eu não vivi, né, na época dos Beatles, né? Eu sou nascido em 78, então já fazia alguns anos que a banda havia se separado, mas na minha família, principalmente nos meus tios e tias, né, havia uma grande efervescência bitomaníaca, né? Eu nasci e me criei inicialmente ali no bairro da Piedade, né? Quem é aqui em Fortaleza conhece mais como Joaquim Távora, né? Mas para quem é nativo, se chama o bairro da Piedade. Ali nas imediações ali do Colégio Salesiano, da Antônio Salles, onde tem a Igreja de Nossa Senhora da Piedade, né? E na década de 60, principalmente, havia no bairro uma grande efervescência musical bitomaníaca, né? Tanto é que hoje até tem grupos de WhatsApp, de Instagram, né, chamados de Piedade, a Liverpool de Fortaleza, né? Porque foi exatamente nesse bairro que surgiram algumas bandas, por exemplo, como os Faraós, na época, né, que daí veio até hoje o Luizinho, que tem o Luizinho e Banda, né? Um tio meu, por exemplo, ele montou uma banda chamada, na época, Os Besouros, imagine você, né? Né? E o Luizinho fazia parte dessa banda, né? Então, assim, na época também, na Piedade, por exemplo, o Fagner, o cantor Fagner, fazia também parte né, dessa cena musical da Piedade, né? Juntamente com o Ednardo. Então, foi um local, assim, de muita efervescência cultural, e a minha família ela sempre esteve muito inserida ali nessa realidade, né? Antes da Piedade, outro bairro em Fortaleza que surfava a onda da bitomania era o Benfica.
Durante a gravação das entrevistas para o episódio do programa Frequência Beatles, Nelson Augusto contou um pouco sobre a Beatlândia do Benfica. Bem, como você falou aí, e o podcast tem como foco essa questão do resgate, da história, eu conheci o Roberto depois dele se integrar ao programa Frequência Beatles, e ele me falou que na década de 60, quando os Beatles ainda tocavam juntos, existia a Beatlândia do Benfica, né? Eram pessoas que se reuniam através dos Beatles, né? Todas tinham umas reuniões sistemáticas, né? Aí cada um pegava uma revista, naquela época a revista, jornal, foto, alguma coisa, alguma notícia, alguma coisa, né? Para se reunir em torno da música dos Beatles, ouvir os discos e tal. Mas isso foi quando ele entrou depois. Aí é só um histórico, que inclusive eu fiz um texto que está no Jornal Povo, que a gente já capturou aí nas redes sociais e que conta um pouco dessa história. Sim, aí o point da Beatlemania mesmo, já a partir do final da década de 60, era o bairro da Piedade, que eles chamavam da Liverpool cearense, onde os conjuntos se reuniam. E a família do Luizinho Magalhães, que morava ali na Visconde do Rio Branco. Então a casa era grande, aquela juventude reunida em torno da música da Jovem Guarda e tal, e eles ouviam a Rádio Mundial e até a BBC de Londres também, para pegar os primeiros sucessos, gravavam em gravador de rolo, que na época não tinha cassete ainda, e gravavam a música dos Beatles, ensaiavam e já tocavam. E aí, quer dizer, veio toda essa coisa. Por exemplo, o Ednardo disse que ouviu o Beatles a primeira vez, ia passando em frente à casa do Luizinho e estava tocando a Ona Hold Your Hand. Ele disse, que música é essa? Que história é essa? Aí foi lá e já se integrou também e ficou fã dos Beatles também. E sem cifra, sem disco, para pegar as músicas dos Beatles e levar para os palcos, tinha que dar seu jeito. Luizinho Magalhães. Para você ter uma ideia, era lançada uma música na Europa. O Big Boy, que era um radialista do Rio de Janeiro, né? Ele pegava os sucessos que acontecia na Europa e lançava no programa dele, Crazy People, né? Ele falava, não, Crazy People estava em primeiro lugar na Europa. Ele lançava a música. E eu gravava aqui no Ceará, em Fortaleza, gravando essas músicas que eram lançadas na Rádio Mundial, no Rio de Janeiro. Programa Crazy People da Rádio Mundial do Rio de Janeiro. Hello, Crazy People! No ar, Big Boy Show! E conseguia sintonizar? Conseguia sintonizar no rádio valvulado que eu tinha e um gravador Philips que eu tinha também. E eu conseguia gravar. O programa Crazy People, apresentado pelo DJ Big Boy, pseudônimo de Newton Duarte, foi o primeiro a trazer uma linguagem jovem e descontraída ao rádio. Uma linguagem mais próxima do público que o ouvia. Além de apresentar muitas bandas estrangeiras ao Brasil, ele foi determinante para os fãs, pois ele foi o primeiro a trazer os lançamentos dos Beatles, como conta Nelson Augusto e Seu Demontier, avô do Raio de Sol e membro do fã-clube da The Shout, Gritinhos e Gritinhas. E eu também ouvia lá em casa, quando eu morava lá na Cidade 2000 ainda, nessa época da faculdade, eu ouvi o programa do Big Boy. Hello, Crazy People! Para pegar, eu tinha que subir lá em casa, no muro, e ficar em cima do telhado, porque a antena do rádio não pegava lá embaixo. Esse era um programa de rádio? Era o Hello, Crazy People, que ele tocava a música dos Beatles em primeira mão, todas as que saíam. Eu ouvia. Demontier Oliveira. O nome é Hello, Crazy People. Eu assistia muito, agora eu não lembro o que apresentava o programa. É o Big Boy. É o Big Boy. Era a saudação dele. Eu assisti muitas vezes, eu ficava ouvindo. Naquela época, todo mundo tinha televisão, né? Era na época. E o meu único investimento era ouvir rádio. E sempre eu fui ligado na música. E por vezes tinha as músicas em inglês. E a pessoa não gostava do forró, mas
quando vi os Beatles em inglês, aí eu comecei a ouvir por ali. Naquela época já faltava alguns meses para mim se apresentar no Exército. Quando eu era, já contei isso várias vezes aqui, quando eu estava no Exército, eu estava na guarda, somente no parque de viatura. Eu botava o radiozinho aqui no pescoço e a arma aqui de bandoleira, né? Eu botava aqui e ficava ouvindo, e eu estava lá. Aí o Honda chegava, tá se balançando por quê, soldado? Não, tô ouvindo os Beatles. Aí eu digo, eu acordava, mas que é isso, cara? Você é guarda, não pode. Luizinho Magalhães. No dia seguinte eu ia ouvir o que ele tinha lançado de primeiro lugar e conseguia tirar letra, harmonia para os faraós passarem a tocar. E o grande interessante nessa história é que quando a gente fazia os bailes aqui em Fortaleza, 3 meses depois a música chegava nas rádios, aí as pessoas ouviam, aí ligavam, Luizinho, para ouvir uma música dos faraós no rádio. Aí não era nossa, mas a gente já tocava em tons originais, tentava copiar o arranjo original, ficava bem semelhante, né? E quando as pessoas ouviam no rádio, pensavam que era nossa. Isso aconteceu com Tomorrow, do Paul McCartney, aconteceu com Have You Ever Seen the Rain, do Creedence, que a gente tocou em primeira mão. Depois de 3 meses, as músicas passavam a tocar no rádio, os faraós, então se tornou uma lenda, né, nessa fase, nessa época, por conta das interpretações, os vocais que a gente tinha, que eram 4 irmãos, e a gente ensaiava de manhã e de tarde, Todo mundo morava na mesma casa, irmãos, dormia com todo o equipamento montado, quando acordava só fazia tomar café e ensaiar. A gente ensaiava de 2 formas, um era só instrumental, porque a gente não conseguia, quando ia executar as músicas ao vivo, a gente não conseguia se ouvir por conta das guitarras, bateria, tudo, e o pessoal lá na frente teria que ouvir tudo, né? Então a gente tocava primeiro só os instrumentos que era para ter a intuição. Quando a gente ia cantar, a gente fazia um ensaio só vocal, para as vozes sair todas bem vocalizadas. Quando juntava tudo no show, era uma coisa impressionante, realmente. Quem conhecia os faraós ficava impressionado pela performance que a banda tinha, como atuava nos vocais e no instrumental, que era sempre copiando os originais. Além dos belgas e dos faraós, outros tributos aos Beatles e outras bandas também surgiram na cidade, como os Besouros, formada pelo tio do Saulo, o Francisco Fernando. Em 1967, a banda virou os Quem. Os Beatles fizeram apresentações ao vivo até 66 e lançaram os álbuns A Hard Day's Night e Beatles for Sale, ambos em 64, e Help e Rubber Soul, ambos em 65, e o primeiro álbum dos Beatles sem covers de outras bandas foi o Revolver, em 1966. Aqui, eles já fumavam muita cannabis e já tinham experimentado LSD. O contato com as drogas de expansão de consciência, as viagens pelo mundo e o próprio espírito experimental e libertário da época, com os Estados Unidos mergulhados no movimento pelos direitos civis, influenciaram a produção dos Beatles, que passaram a apresentar letras mais complexas e a abordar temas mais polêmicos. Em 1966, John Lennon deu uma entrevista ao jornal London Evening Standard, em que dizia: "Os Beatles são mais populares que Jesus." Essa afirmação, tirada de contexto, gerou protestos e queima de discos em diversas partes do mundo, especialmente nos Estados Unidos. A tradução do que o John falou está na descrição do episódio. I just said they are having more influence on kids and things than anything else, including Jesus. But I said it in that way, which is the wrong way. Well, some teenagers have said, have repeated your statements that the Beatles, I like the Beatles more than Jesus Christ. What do you think about that? Well, originally I was pointing out that fact in reference to England, that we meant more to kids than Jesus did, or religion at that time. I wasn't knocking it or putting it down. I was just saying it as a fact, and it is true, especially more for England than here.
You know, I'm not saying that we're better or greater or comparing us with Jesus Christ as a person or God as a thing or whatever it is. You know, I just said what I said and it was wrong or was taken wrong, and now it's all this. E John não mentia. Para aquela geração e para muitas das gerações seguintes, a música e os valores dos Beatles se tornaram, sim, praticamente uma religião, o que inevitavelmente colidia com os discursos da política tradicional e da Igreja Católica. A controvérsia não fez a banda acabar. Pelo contrário, acabou alavancando ainda mais sua projeção global. Mas diante do ritmo extenuante das turnês e da dificuldade de se apresentar ao vivo, já que mal conseguiam se ouvir em meio à gritaria dos fãs, os Beatles começaram a focar sua produção no estúdio e no cinema. Lançaram filmes como A Hot Day's Night, em 64, que retratava com humor as agruras da bitomania, e Help, 65. Além disso, passaram a criar pequenos clipes para serem enviados à televisão, o que viria a influenciar diretamente o surgimento dos videoclipes modernos. Aqueles rapazes nos terninhos estavam mudando. E junto com eles, mudava também toda uma geração. Essa transformação foi sentida no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Dalton Moura. E uma discussão também que havia, enfim, a partir dos anos 60, da ditadura civil, militar, empresarial no Brasil. Então, havia quem considerasse aquela música da Jovem Guarda como muito alienada, uma música muito distante dos problemas do povo, da realidade do país, uma música mais centrada ali em canções simples, canções de amor, né? Esse era um debate que se fazia muito nos anos 60, até que a Tropicália chega e dá uma misturada nisso e vai ali, né, os músicos como o Gilberto Gil, como a Elis, que haviam participado da passeata contra a guitarra elétrica, olha a coisa, né? Então, uma passeata nos anos 60 contra a guitarra elétrica, contra a influência... Os tempos em que conseguíamos organizar passeatas até sobre isso. Até sobre isso, né? Quer dizer, e que tinha essa coisa de como uma postura de defesa da cultura nacional, né? E mais tarde o Gilberto Gil está lá na Tropicália, na linha de frente, né? No disco Tropicália Panis ou Panis et Circenses, né? Quer dizer, junto com Tom Zé, junto com Torquato Neto aqui do Piauí, junto com o Caetano, com o Gal, enfim, como essas mudanças, né? Como isso também teve que ser revisto, né? Depois, assim, as coisas não são tão estanques. Pois é. Olha o que Caetano Veloso fala sobre a mudança de perspectiva diante do rock. Isso eu estava nessa, então, para ver She Loves You, yeah, yeah, yeah. Achei muito primário, entendeu? Mas achei aquilo bonitinho, mas primário. Então não ligava. Mas em 66, quando eu vim para o Rio, eu já estava pensando nessas questões, entendeu? Os filmes de Godard, as conversas com Rogério Duarte, o fato de Bethânia ter me chamado a atenção para o programa do Roberto Carlos e a grande reação de todo o pessoal nosso amigo da música popular brasileira contra o Roberto Carlos, contra o Iê Iê, contra a música comercial. Aí eu fiquei com a pulga atrás da orelha, comecei, Bethânia disse, veja o programa do Roberto Carlos, vi, achei que realmente tinha muita vitalidade, e o Gil falou assim, ouve os Beatles. O Gil se apaixonou pela gravação de Strawberry Fields Forever. E aí começamos a nos interessar através dos Beatles e do Roberto Carlos pelo rock, retroativamente, né? No Brasil, esse impacto reverberou de forma intensa. A Tropicália bebeu profundamente da fonte bitomania. Gilberto Gil e Caetano Veloso incorporaram tanto as sonoridades quanto essa postura de ruptura. Rita Lee e os Mutantes foram talvez os que mais diretamente traduziram o espírito inventivo dos Beatles. Milton Nascimento, em sua mistura de tradição e vanguarda, também foi influenciado. E no Ceará, artistas como Belchior, Fagner e Ednardo se deixaram tocar pela liberdade estética e lírica que os Beatles instauraram no mundo.
Em 1967, mergulhados em um hiato das turnês e estimulados por novas experimentações sonoras e químicas, os Beatles lançaram aquele que seria considerado por muitos o maior álbum de todos os tempos, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. A ideia partiu de Paul McCartney, inspirado por bandas com nomes psicodélicos e por uma viagem recente à África com o tour manager Mal Even. Paul imaginou que os Beatles poderiam assumir uma identidade fictícia para se libertar das expectativas e experimentar musicalmente como se fossem outra banda. O resultado foi um disco que quebrou padrões. Sgt. Pepper's foi o primeiro álbum pop pensado como uma obra conceitual, com começo, meio e fim, criando uma narrativa coesa, algo que viria a influenciar profundamente o surgimento das ópera rock como Tommy, do The Who, e décadas depois, álbuns visuais como Lemonade, da Beyoncé. Apesar da grandiosidade do projeto, a produção foi bastante segmentada. George Harrison e Ringo Starr quase não participaram de muitas das faixas. George chegou a reclamar que seu tempo de estúdio era desperdiçado, e Ringo passou dias aprendendo xadrez enquanto esperava ser chamado para gravar. Já John Lennon contribuiu com algumas das faixas mais surreais e oníricas do disco, como Lucy in the Sky with Diamonds, ainda que não fosse o idealizador do conceito do álbum. A chegada da Beatlemania ao Ceará coincidiu com o amadurecimento de uma cena musical já efervescente. Entre rádios, bandas de baile e os encontros do diretório acadêmico da Faculdade de Arquitetura, surgia uma geração decidida a compor sua própria história. Fausto Nilo, Petrúcio Maia, Ricardo Bezerra, Roger Rogério, Tete, Ednardo, Fagner, Belchior, Wilson Cirino e tantos outros passaram a se reunir, trocar ideias e criar suas canções autorais. Mesmo sem declararem abertamente uma adesão estética aos Beatles, a influência era nítida. No lirismo das letras, na construção harmônica, na inquietação criativa e até nas críticas à indústria cultural. Essa virada autoral segue até hoje como parte do DNA musical do Ceará, e àquela altura, os próprios Beatles se preparavam para uma nova virada. Depois do lançamento do Sgt. Pepper's, o grupo mergulharia ainda mais fundo em experimentações sonoras, tensões internas e buscas espirituais. Um caminho criativo que, embora brilhante, também anunciava um fim cada vez mais próximo. Depois do Sgt. Pepper's, os Beatles ainda lançaram álbuns revolucionários, como o álbum branco, o Abbey Road e o já tenso Let It Be, que teve suas gravações acompanhadas por câmeras e muitos desentendimentos. A morte de Brian Epstein, empresário e figura que funcionava quase como o eixo emocional da banda, desestabilizou ainda mais o grupo. Vieram as viagens à Índia, o mergulho na meditação e os egos inflados por direções criativas diferentes. A separação veio em silêncio, mas não sem ruídos. Paul seguiu firme com os Wings, George encantou o mundo com All Things Must Pass, Ringo se reinventou entre discos e cinema, e Lennon buscou uma voz mais política e poética com Yoko Ono ao seu lado. John Lennon está morto. Foi assassinado a tiros na frente do edifício onde morava, em Nova York. Agora, mais de 1000 pessoas estão lá chorando a morte dele e cantando suas músicas. De Nova York, pelo telefone, nosso correspondente Lucas Mendes conta como foi. John Lennon estava voltando de um estúdio de gravação. Eram quase 11 da noite. Ele e a mulher desceram do carro e entraram no saguão aberto do prédio. Um homem veio por trás, tirou um revólver da cintura, chamou Lennon e disparou.
John Lennon chegou morto ao Hospital Roosevelt com 5 ferimentos de balas, calibre 38. O suspeito foi preso na hora. Mark David Chapman, de 25 anos, do Havaí. Ele comprou o revólver há 6 semanas em Honolulu e foi visto várias vezes esses últimos dias rondando o prédio. Os policiais que tiveram contato com Mark Chapman o descrevem como um idiota. Logo depois do assassinato, centenas de pessoas foram para a frente do apartamento de Lennon. O Dakota é um prédio do começo de século onde moraram e ainda moram várias celebridades. Uns dizem que é um prédio sinistro. Lá foi feito o filme Bebê de Rosemary. No meio da noite, o número de fãs e curiosos passou de 1000. A mulher Yoko Ono, descrita por um policial como histérica quando estava no hospital, voltou para o apartamento, mandou agradecer os fãs e pediu que fossem embora. Mas os fãs continuam lá. De vez em quando cantam a música Let's Give Peace a Chance. Vamos dar uma chance à paz. O pacifista dos 60 está morto aos 40 com 5 tiros. Jornal Hoje, Nova York. Em 8 de dezembro de 1980, poucas horas após o trágico assassinato de John Lennon em Nova York, Yoko Ono pediu que fosse realizado 1 minuto de silêncio às 19 horas, horário local, para que fãs e admiradores pudessem prestar sua homenagem em silêncio. Esse gesto emocionou o mundo. Mas foi cerca de uma semana depois, no dia 14 de dezembro, que um imenso ato público reuniu milhares de pessoas no Central Park, em memória a Lennon. No Brasil e em outros países, fãs também se mobilizaram em homenagens espontâneas nas ruas e nas praças. As rádios voltaram a tocar Beatles, enquanto a crise do disco e o desencanto da virada dos anos 70 para os 80 alimentavam um desejo coletivo de revisitar os antigos ídolos. Era o fim definitivo da banda. Os Beatles nunca mais retornariam. Quando John Lennon morreu, assassinado, isso foi uma comoção, uma tristeza, uma dor profunda, mas contribuiu para reavivar a Beatlemania na escala mundial. Por quê? Porque os fãs dos Beatles já existiam e continuavam resistindo lá como fãs. Mas a morte dele deu a uma outra geração que estava surgindo, bem no meio ali da chamada New Wave, uma perspectiva de explicar por que aquela morte gerou tanta comoção. Quem era exatamente aquela pessoa? E o rock and roll ele foi muito prejudicado de 1975 para frente por causa da chamada era disco, né? Que foi um movimento que a gente chamava lá no Rio Grande do Sul de movimento discoteca ou discocheck, como dizem alguns, né? E esse movimento ele passou a dar espaço na música, na mídia, para os Bee Gees, né? Para a Andrea True Connection, para o Bonnie M, né? Uma nova geração de músicos, e aquela geração para trás era como se, não, está vencida. Acabou, não vem mais. Né? E aí, essa nova geração estava ocupando todos esses espaços de mídia. E o rock and roll ficou muito marginalizado, por incrível que pareça, o rock foi atingido. A tal ponto que, tipo assim, o Paul McCartney foi gravar uma discoteca, né? Que foi uma música chamada Good Night Tonight, né? Que nada mais é do que uma tentativa dele de se inserir naquele contexto. Os Rolling Stones gravaram um Missile com esse mesmo propósito, né? De tentar tocar, entrar naquela bolha que estava se formando e tal, para não sucumbir, né? Com a morte do John, houve um retorno, né? Do rock and roll, que fez a cabeça de uma geração inteira. Porque aquela comoção causada pela morte dele trouxe de volta, o rock trouxe de volta a perspectiva de programas radiofônicos que começaram a aparecer, mas aquela coisa. A morte de John reafirmou a Beatlemania como comunidade. Uma comunidade que se forma ao redor de um sonho que não pode mais ser sonhado. A reunião dos 4 Beatles, com suas diferenças, não seria mais possível.
mas inaugurou outros tipos de bitomania. Bom, quando eu nasci, os Beatles já tinham terminado há pelo menos 4 anos, né? Eles terminam em 70, eu nasci em 74, então eu não vivi a bitomania. Eu vivi outras bitomanias, que foi, por exemplo, em meados dos anos 80, hoje sempre houve um revival dos Beatles aqui e ali nas décadas, né? É lógico que com a morte do John em 1980, de 81 para frente, houve, por causa dessa comoção e a forma com que ele morreu, houve uma nova curiosidade sobre a banda e até pela carreira do John, né? Mas no final dos anos 80, com a perspectiva de uma vinda do Paul McCartney, veio uma outra camada de bitomania, né? No próximo episódio da primeira temporada do podcast Bitomania Cearense, a gente mergulha no impacto cultural dos Beatles e como eles ajudaram a moldar debates sobre juventude, espiritualidade, psicodelia, vegetarianismo e influenciaram tudo que veio depois deles.